Novidade importante sobre Andrei Santos emprestado para clubes brasileiros. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Vieto, argentino, que arrebentou durante o Mundial de Clubes, tem contrato com o Al Hilal somente até junho. Será que ele poderia pintar como reforço no Brasil? Te atualizo ainda sobre o Flamengo, terceiro colocado do Mundial de Clubes. Tem informação importante a respeito de mais uma conquista do Real Madrid, de longe, o maior campeão. Preciso te atualizar sobre Gustavo Henrique. Zagueiro pode mesmo voltar para o Flamengo? Tem as últimas no mercado com informações do Grêmio, do Corinthians e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, não esquece também de se inscrever no canal. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site com o qual tenho dado a maior sorte. E quero deixar algumas sugestões para vocês para esse domingo. Tem rodada completa do Campeonato Paulista com Água Santa e Palmeiras, Portuguesa e Corinthians, São Paulo e Santos, Inter e Santo André, Ituano e São Bernardo. Vou apostar no Corinthians, pagando 1,50 em cima da Portuguesa, e no São Paulo pagando 1,77 contra o Santos, mas vou fazer uma aposta dupla. Nessa mesma aposta, as vitórias do Corinthians e do São Paulo, para aumentar assim os meus ganhos. E você, para se divertir comigo na Aposta Ganha é bem simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar o telefone celular por QR Code, faça seu cadastro e saia fazendo suas apostas com lembrete que você precisa ter mais de 18 anos e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Grêmio, que anunciou há instantes a contratação de Vina, meio atacante, 31 anos de idade, pertence ao Ceará, empréstimo até o fim da temporada, 11º reforço do tricolor gaúcho em 2023. Bora contar também que o Corinthians terá os retornos de Renato Augusto e Yuri Alberto, que estiveram de fora na derrota por 2-0 contra o São Bernardo. No meio de semana eles enfrentam a Portuguesa em confronto marcado para Brasília, 4 da tarde nesse domingo. Nem nesses casos a lusa dá sorte. Quero contar também que o Atlético Mineiro está bem perto de anunciar Maurício Lemos como novo reforço, zagueiro uruguaio que não vivia a boa fase do Fenerbahçe. Esse cara começa muito bem a carreira dele, mas nos últimos anos não tem tido boas atuações. Indicação do Cudê, chega sem custos, o negócio deve ser fechado muito em breve. Para completar, João Gomes, ex-volante do Flamengo, fez sua estreia nesse sábado e começou com o pé direito. Ele saiu na metade do segundo tempo do Wolverhampton, jogando pelo Wolverhampton contra o Southampton no campeonato inglês. O time dele perdia por 1-0, chegou ao gol do empate no finalzinho com um gol contra, e aos 42 da etapa final o João Gomes marcou o gol da vitória. Ele precisou de apenas 17 minutos em campo para balançar as redes pela primeira vez. João, que não era de marcar muitos gols com a camisa rubro-negra. Para fechar o giro de notícias, contar que o Unai Emery destacou a humildade do Philippe Coutinho. O treinador do Aston Villa aposta na possibilidade de recuperação do meio atacante, que é pretendido por Vasco, por Corinthians, entre outros clubes brasileiros. A tendência é que o Coutinho tenha mais minutos para jogar daqui até o fim da temporada. Ele tem uma média de minutagem de 42 minutos por partida. Bora falar agora sobre o Real Madrid, que pela 8ª vez se sagrou campeão mundial. Vitória por 5-3 contra o Al Hilal na decisão. 2 gols do Vini Júnior, com direito a uma assistência. Benzema também marcou e o Valverde fez os outros 2 para fechar o placar de 5-3. A curiosidade entre os 8 títulos do Real Madrid é que 5 deles foram conquistados em menos de 10 anos. 2014, 2016, 2017, 2018 e agora 2022. O Real sobra quando o assunto é títulos de Mundial. Os segundos colocados são Bayern de Munique e Milan, que tem 4 taças, ou seja, somados eles alcançam o mesmo número de títulos do Real Madrid. Aproveitar para falar sobre o Flamengo, que disputou na manhã desse sábado o 3º lugar do Mundial de Clubes. Jogo horroroso do Flamengo. Em muitos momentos o Flamengo deixou a impressão de que perderia para o Al Hilal. O Flamengo até sai na frente com o gol do Gabigol em cobrança de pênalti logo no começo da partida. Toma o gol de empate e toma a virada. O Al Hilal teve a chance, inclusive, de aumentar. Um atacante do time teve cara a cara com o Santos. Boa defesa do Santos. O mesmo Santos que já havia pego um pênalti quando o jogo estava empatado em 1-1. Coisa começa a mudar quando o Ayrton Lucas recebe uma falta na entrada da área. O jogador do Al Hilal é expulso. E com 1 a mais o Flamengo demonstra enfim superioridade e chega a virada por 4-2. 2 gols do Gabigol, ambos de pênalti, 2 gols do Pedro. E entre os poucos destaques do Flamengo durante o Mundial está o Pedro. 4 gols em 2 partidas, ele que já soma 9 gols na atual temporada em 7 jogos.
O Gabi tem 7 gols e 7 jogos, também conseguiu acabar com o único torneio que ele já havia disputado pelo Flamengo em que não havia marcado. Agora também tem gols em todas as competições que disputou com a camisa rubro-negra. Só para fechar sobre o Flamengo, contar que essa é a pior colocação do Flamengo no Mundial de Clubes. Fla, na sua estreia no Mundial, havia participado e ganhado em 1981, ficou com o vice-campeonato em 2019 e agora a terceira colocação. A última, prometo, sobre esse assunto, importante. Se tivesse sido campeão mundial, o Flamengo levaria 50 milhões de reais em prêmios, 25 milhões da FIFA, mais 25 milhões da Conmebol. Com o terceiro lugar, vai ficar com apenas 12 milhões de reais. Bora falar agora sobre Luciano Vietto, meio atacante de 29 anos de idade, que deixou ótima impressão durante o Mundial de Clubes vestindo a camisa do Al Hilal. Havia marcado gol contra o Flamengo na semifinal e no confronto contra o Real Madrid marcou 2 vezes. Ou seja, o cara consegue terminar o campeonato com 3 jogos e 3 gols. O Vietto já havia participado também das quartas de final, torneio, a fase em que o time dele havia estreado. Esse meia tem 29 anos de idade e contrato com o Al Hilal somente até junho. Ou seja, já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do mundo, incluindo times brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um brasileiro que atua como empresário na Arábia Saudita e ele me contou que se existir uma proposta real de clube brasileiro, é grande a chance de contratação, até porque o Vietto não é valorizado no Al Hilal. Ele e o Michael são donos dos menores salários entre as principais estrelas da equipe. Ganham mais ou menos 2,5 milhões de dólares por temporada livres de impostos. Trazendo para a nossa moeda, quer dizer que por lá o Vietto tem direito a mais ou menos 1.100.000 reais. É valor bastante bacana, especialmente levando em consideração que o salário é todo livre de impostos, mas no Brasil a gente tem gente ganhando bem mais do que o meio atacante argentino, que ocupa uma função muito em extinção no futebol brasileiro, aquele camisa 10 legítimo, que surgiu no Racing, passou por Vila Real, Atlético de Madrid, Sevilha, Fulham, esteve também no futebol português, enfim, tem bastante lenha para queimar, só 29 anos de idade, acho que seria um bom acréscimo. E você gostaria do Vietto no seu time do coração? Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre Andrei Santos, quero te trazer mais novidades. Fui o primeiro a falar que Palmeiras e Corinthians eram os principais candidatos à contratação do atleta. O Internacional também se mostrou bastante empenhado nos últimos dias em fechar com o Chelsea um empréstimo. O que pega para todos os clubes brasileiros é o tempo de contrato. Chelsea ainda acha que pode conseguir o visto de trabalho, a permissão para que o Andrei possa atuar na Liga Inglesa. Se não houver essa possibilidade, ele vai ter de ser obrigado a atuar em um clube brasileiro por empréstimo. Mas Chelsea, que não vai cobrar nada pelo empréstimo, criou uma condição que tem incomodado. Esse empréstimo precisaria ser de no máximo por 4 meses. A ideia do Chelsea é ter o Andrei Santos de volta para a pré-temporada, de olho na temporada 23-24 do futebol europeu, ou seja, gostaria de contar com ele a partir de agosto. E do ponto de vista prático, não parece muito inteligente para os clubes brasileiros contar com o Andrei para a reta final dos campeonatos estaduais e início do Campeonato Brasileiro e também de Libertadores da América. Você vai pôr o cara para jogar algumas partidas, ele pode até se ajeitar e se acertar no meio campo e logo depois vai já precisar ir embora. É legal também contar que o Andrei já sinalizou aos representantes dele que entre as possibilidades em território brasileiro, aquela que mais lhe agrada é o Palmeiras, por entender que é um time que disputa títulos e que tem a presença do Abel Ferreira. O Abel já sinalizou que entende que o Andrei teria papel importante na substituição ao Danilo, recentemente negociado com o Nottingham Forest. Ainda estamos longe do fim dessa novela. Chelsea ainda vai tentar esgotar essa possibilidade da permissão de trabalho para que não tenha de emprestá-lo. Caso contrário, vai começar a negociar com os clubes brasileiros, mas esse negócio de 4 meses parece algo bastante pesado. E você, aceitaria ter um jogador de um nível muito diferente, como o cara que é capitão da seleção brasileira sub-20, contratado pelo Chelsea e de enorme futuro, mas apenas por 4 meses? Ou não? É preferível não ter um jogador nesse sentido? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Gustavo Henrique, o zagueiro que ainda pertence ao Flamengo, está emprestado ao Fenerbahçe até a metade desse ano. Várias notícias saíram nos últimos dias, entre elas de que o Fenerbahçe não tem a intenção de contratar o jogador. A única possibilidade de o Fenerbahçe não exercer o direito de compra é se o Gustavo Henrique estiver machucado ou algum problema no joelho. Do contrário, o time turco é obrigado a comprar o jogador. Mas a novidade que eu queria apresentar para vocês é outra. Nesse momento, o Gustavo Henrique, que é titular no Fenerbahçe, tem 2 propostas. Uma do Lokomotiv Moscou, da Rússia, e outra do Krasnodar,
Essas ofertas foram sinalizadas ao Flamengo, que comunicou aos dois que a negociação precisa ser feita com o Fenerbahçe. Isso porque o Fener vai precisar comprar esse jogador e depois vai caber ao clube turco decidir se vale a pena ou não negociar o atleta em definitivo. Gustavo Henrique, que desde que deixou o Flamengo já disputou 25 jogos pelo Fenerbahçe, 19 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. Ainda marcou 3 gols, quase sempre como titular. Tem deixado boa impressão, apesar de os noticiários afirmarem que ele não será comprado. Você, torcedor do Flamengo, pode ficar despreocupado. Se houver qualquer problema físico e ele não for comprado, o Flamengo já vai ter 2 sinalizações e encaminhamentos de negócio com o Lokomotiv ou com o Krasnodar. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve, a gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!